Oi, seus lindos, tudo bom com vocês? Seguinte, chegamos na metade do ano e chegou a hora de responder a famigerada tag dos 50%. É isso, chegamos na metade de 2020 e eu não acredito que ainda falta metade desse ano, né? Que tá puxado. Vamos lá, essa é uma tag que tá rolando tanto no Bookstagram, quanto no Booktwitter, como também aqui no Booktube. E eu resolvi gravar a minha versão da tag dos 50%. Eu separei algumas das perguntas, não todas. Deixei uma colinha aqui no meu caderninho, porque eu não sou tão bom assim de cabeça, de memória. E aí a tag basicamente, ela consiste em eu determinar quais foram os melhores livros até o presente momento, né? Quais foram as melhores leituras, quais foram as piores leituras de 2020 até agora, até o primeiro semestre, pra gente ver mais ou menos como foi o saldo desse ano no que diz respeito à leitura, né? Porque no que diz respeito, o resto aí a gente já sabe que foi um pouquinho puxado. Então, vamos começar. O primeiro item da tag de 50% é melhor livro que você leu até agora. Essa é uma pergunta um pouco difícil, porque tiveram dois livros que, foram meus favoritos, assim, de longe. Um eu li logo no começo do isolamento, né? Logo quando eu entrei em isolamento social. Eu peguei pra ler e foi, disparado o melhor livro daquele mês. E eu tô falando de Um Estudo em Charlotte. Se você acompanha a gente lá no Instagram, vocês viram que eu meio que surtei com essa história. Aqui a gente vai conhecer a Charlotte e o Jamie. Eles são descendentes tanto do Sherlock quanto do Watson original. E agora eles estão estudando na mesma escola nos Estados Unidos. E lá, alguém, misteriosamente, começa a recriar os crimes clássicos do Sherlock Holmes, meio como uma indireta para a Charlotte e pro Jamie, né, agora que eles estão reunidos. A partir daí a gente vai ter uma história muito divertida, são personagens muito divertidos. A Charlotte é uma personagem muito complexa, mas ainda assim, ela tem um quê de leveza nela, apesar dos assuntos de fundo da história da personagem, como abuso de drogas, problemas familiares, essas coisas. O Jamie também tem assuntos relacionados à família dele, que também são meio pesados assim de lidar. E a autora, a Brittany Cavallaro, não sei direito, ela consegue escrever com uma leveza incrível, incrível mesmo. Eu já tô com o segundo livro, se eu não me engano é uma trilogia, não tenho certeza se é uma trilogia ou uma série, mas o segundo livro, que é O Desgosto de August, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais da família do Moriarty nesse segundo livro. Aí tá aqui já separadinho, porque eu tô bem curioso para ler em breve. Outro livro que também me pegou de jeito nesse segundo semestre, nesse primeiro semestre, na verdade, foi Renegados, da Marissa Meyer. Já tem um vídeo aqui no canal, uma resenha sobre o livro, tá aqui em cima, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Aqui a gente vai conhecer uma sociedade composta por super-heróis e vilões, exatamente assim, onde algumas pessoas têm poderes e algumas usam pro bem e outras pro mal. É bem subjetiva essa questão de bem e mal na história, é bem de ponto de vista. Então a gente vai conhecer a história da Nova. Ela é uma anarquista, faz parte dos grupos de vilões da história, e ela perdeu tudo porque quando ela era criança ela precisava da ajuda dos renegados e eles não apareceram. E aí a partir desse momento ela foi criada pelo seu tio, que é o grande vilão, o Ace Anarquia, e ele meio que moldou ela a se tornar uma vilã, ser uma arma contra os renegados no futuro, e agora é o objetivo dela se vingar dos renegados. E aí ela vai se infiltrar lá na história. Enfim, é um livro incrível, Marissa Meyer, perfeita. Tô louco pelas continuações, a Roku ainda não deu uma data quando vem os outros livros, apesar deles já estarem publicados lá nos Estados Unidos, então só esperar agora. Mas são as minhas leituras favoritas até agora, de longe. Editora Roku, vocês são maravilhosos, estão entendendo os dois melhores livros.
A próxima pergunta que a gente tem aqui é qual foi a melhor continuação que eu li no primeiro semestre de 2020. Em 2020 eu não dei continuidade a muitas das séries que eu queria ler, elas já estavam finalizadas. Eu pretendo começar novas séries agora no segundo semestre, mas no primeiro semestre não foi muito de continuação. Então eu coloquei aqui meio que um revival, porque eu acho que dá pra gente encaixar isso aí direitinho como continuação, né? Vamos fazer um arminho aí. E eu tô falando da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Esse aqui que é o quarto livro da série Jogos Vorazes, vamos dizer assim. Aqui a gente vai conhecer a história do presidente Snow antes dele se tornar o presidente de Panem. Vai se passar durante a 10ª edição dos Jogos Vorazes. É um livro que faz você pensar, tipo, muito. Eu já tinha lido ele logo quando saiu o livro em inglês. Eu tinha comprado o e-book e a primeira leitura que eu fiz, eu não gostei, porque eu achei que a Suzane, ela tava tentando fazer a gente gostar do Snow. Tanto isso foi uma coisa que emperrou pra mim durante a leitura, na primeira leitura que eu fiz. Quando eu recebi da Rocco, eu li novamente o livro. Inclusive, quando esse livro sair, vai estar rolando uma leitura coletiva desse livro lá no Instagram, tá? Então acompanha a gente por lá também pra ver o que a gente tá comentando sobre o livro. Na segunda leitura eu já consegui refletir um pouco mais sobre a história, que trata bastante sobre poder, controle, influência. É bem mais política do que os Jogos Vorazes, porque aqui a gente vai ter o ponto de vista do Snow, que é uma pessoa inteiramente política durante a vida inteira dele, a adolescência dele, ele já foi inserido nessa questão política dos Jogos Vorazes. Aqui ele vai ser mentor de um dos tributos, no caso, o tributo do Distrito 12, a Lucy Gray. E a partir daí, cara, é uma história que, tipo, ela não é tão eletrizante quanto os Jogos Vorazes, mas é pra fazer você pensar e refletir em muitas questões políticas da sua vida. Então, vale muito a pena. Se você ainda não leu, eu recomendo. O próximo tópico é um lançamento do primeiro semestre que você não leu, mas quer muito ler. Nesse aqui eu tenho 2 livros também para colocar. O primeiro é A Farsa de Guinevere, publicado pela Plataforma 21. Eu sou simplesmente apaixonado pela escrita da Kiersten White. Todos os livros que ela já publicou aqui no Brasil, eu simplesmente amei. A Saga da Conquistadora, que é composta de Filha das Trevas, Dona do Poder e Senhora do Fogo, é uma das minhas trilogias favoritas, de longe, tipo, é muito, muito bom. E eu tô louco pra ler. A Farsa de Guinevere vai ser um reconto da história do rei Arthur, onde uma bruxa vai substituir a princesa Guinevere pra poder salvar o reino de Camelot, então eu tô bem, bem ansioso. E outro lançamento é Com Amor Creekwood, que é meio que uma continuação de Love, Simon. Não sei, Simon versus a Agência Homo Sapiens, depende de como você leu. Não sei ao certo se é uma continuação ou não, eu sei que é um livro que se passa após os eventos, né, de Com Amor, Simon e Lia Fora de Sintonia. Ele é escrito quase que inteiramente por e-mails e mensagens, e troca de mensagens. Então, quero muito ler, mas por se tratar do universo de Com Amor, Simon, mas não espero tanto desse livro. Acho que vai ser um livro bem fraquinho, bem meh, sabe? Tipo, não tenho grandes expectativas pra ele, mas tamo aí, pretendo ler, eu adoro os livros da Beck, se ela publicar uma lista de mercado, eu vou comprar, eu vou ler, porque é bom, eu gosto, é tipo, incrível. O tópico seguinte é o livro mais aguardado do segundo semestre, e cara, quem me conhece já há bastante tempo, tanto nesse Bookstagram da vida, quanto na minha vida real, sabe que eu só estou aqui, seja no canal, seja no blog, seja no Instagram, seja qualquer plataforma que eu utilizo para falar de livro, por conta de Crepúsculo. Minha história com esse mundo de blogs e redes sociais relacionadas a livro, ela começou justamente por causa de Crepúsculo. Eu tinha um fansite de Crepúsculo que era bem flopadinho, era só para pessoas próximas e pra mim mesmo, pra alimentar o meu ego. A gente começou a fazer eventos sobre Crepúsculo e outras ações por aqui. E aí foi desenvolvendo, foi chegando pessoas, e aí surgiu a ideia de criar um blog. Então, sem a menor sombra de dúvidas, podem julgar o quanto vocês quiserem. O livro mais aguardado pra mim é Sol da Meia-Noite.
eu tô literalmente contando os dias e as horas, tem um contadorzinho lá no meu Instagram de quanto tempo falta para que seja lançado o Sol da Meia-Noite. Vocês não estão entendendo. Eu tô desesperado por esse livro. Tipo, real desesperado. Inclusive, se você for seguir a gente lá no Instagram, tem um destaque chamado Contagem Sol da Meia-Noite, porque eu estou esperando o Sol da Meia-Noite. De verdade, eu tô agoniadíssimo por esse livro. Vocês não têm noção. Cada vez que a Intrínseca posta alguma coisa, alguma coisinha sobre Sol da Meia-Noite, já me dá um nervoso, já fico agoniado. Outro dia eu tava vendo no Twitter que o pessoal tava fazendo treta por conta do papel. Cara, eu tô pouco me deixando pro papel, eu quero o livro. Então, Sol da Meia-Noite é o lançamento mais aguardado desse segundo semestre, sendo que eu vou fazer um adendo aqui com outra coisa que tá me deixando muito obcecado. Não é lançamento propriamente dito, não é um livro novo nem nada do tipo, mas a galera Record anunciou recentemente um box, edição especial de Corte, né? Corte de Espinhos e Rosas, essa série que eu sou simplesmente apaixonado. A gente tem o Reese e a Fairy ali atrás, na minha cena favorita do livro. E quando eu vi aquele box, cara, eu vou colocar a imagem aqui pra vocês. Aquela mochila, gente, eu fiquei obcecado, tô contando os dias, eu tô desesperado. Acho que são as duas coisas que vão lançar no segundo semestre que eu estou mais ansioso, assim, tipo, desesperado, real. Se bem que o segundo semestre promete lançamentos incríveis, né? Então, poderia colocar aí o segundo de Filho de Sangue e Osso. Também tô aí esperando. Já soube que vai sair o terceiro do livro da série da Holly Black, que é o Príncipe Cruel. Vai sair também livro novo da Cassandra, que é o Corrente de Ouro. Enfim, segundo semestre é falência, é tipo, ladeira abaixo. Dinheiro, pra quê, né? Livro bem melhor, felicidade, essas coisas. Ninguém precisa pagar conta. Então, cara, segundo semestre tem muita coisa incrível pra ser lançado. E tô bem ansioso. Continuando, a gente tem agora um livro que te surpreendeu. No caso, eu tenho dois livros completamente diferentes que me surpreendeu. O primeiro é uma série que eu li pelo Kindle, que é o Príncipe Cativo, desculpa. É uma trilogia chamada Escravo, Guerreiro e o Rei. Vou colocar as capas em uma melhor qualidade aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui a gente vai conhecer a história do príncipe Daemon. E, cara, ele era o herdeiro do trono quando o irmão meio que deu um golpe de estado e vende ele como escravo pro reino inimigo. E lá ele vai ser utilizado como escravo sexual, como outras coisas também, outras funçõezinhas, só que ele vai acabar se afeiçoando pelo novo dono e também príncipe herdeiro desse outro reino, Laurent. E aí a gente vai ter uma história de ação, aventura, intrigas políticas e um romance LGBT lindíssimo, porque eu me apaixonei por essa história. Ela tem umas cenas um tanto mais 18, principalmente a partir do segundo livro, então atenção aí quando vocês forem ler. Tem algumas cenas também um pouco gore, meio que nojentas. A gente tem algumas apologias aí à agressão física, violência sexual também. Então, se você tem algum gatilho com isso, eu não recomendo tanto. Mas se não, se você consegue ler apenas como uma história, leia. É bem interessante. Eu gostei bastante. Eu acho que... Ai... Saudades, Daemon. Acho que eu vou reler esse livro. Não tem nem 6 meses que eu li, eu vou reler de novo. Outro livro também que foi muito incrível, esse aqui foi bem pesado pra mim. Ele me tocou muito, me deixou angustiado. É um livro rápido de ler, a estrutura dele, por serem poesias, poemas, é bem fluida, mas é angustiante. O assunto é angustiante. Eu tô falando de Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds, foi publicado pela Intrínseca. São basicamente poemas, a narrativa são os pensamentos de um menino enquanto ele tá descendo de elevador, pensando se deve ou não vingar a morte do seu irmão. Então a gente vai ter algumas questões sobre abuso policial, a gente vai ter algumas questões raciais sendo tratadas, a gente vai ter questões de classe. Então foram vários temas que foram acumulando e a leitura foi tipo pá nas costas, sabe? Então,
cara, foi muito, muito bom. Eu gostei muito desse livro. Esse aqui eu recomendo que você leia independente. Cara, é incrível. Mais uma vez, possui gatilhos emocionais, então cuidado durante a leitura, mas é muito, muito bom. O próximo é um livro do seu autor favorito. Como minha autora favorita, ela não publicou nada no Brasil nesse primeiro semestre, eu coloquei Pergaminhos Vermelhos da Magia, da Cassandra Clare. Essa que é uma nova série, mais uma Cassandra Clare achando que a gente é palhaço e vai comprar todos os livros que ela lançar. Que no caso eu sou palhaço mesmo, eu vou comprar tudo que ela lançar. Isso aí, ela tá certíssima. Aqui a gente vai ter a história do Magnus e do Alec. Aqui, esse livro especificamente, ele se passa ainda em Os Instrumentos Mortais. Então, é uma história nova, a gente vai revisitar esses personagens em vários momentos, é uma aventura inteiramente nova e exclusiva do Alec e do Magnus. A gente vai ter participação de outros personagens, mas o foco são eles dois. São personagens muito queridos do público. Enfim, cara, maravilhoso. Amei, tô louco pelo segundo livro que sai ou já saiu nos Estados Unidos esse ano. Não sei ao certo aqui no Brasil quando a gente vai lançar. Ela também publicou esse ano o primeiro livro de TLH, que é a série de época, continuação de Peças Infernais, onde a gente vai ter os filhos do Will e da Tessa e de toda aquela geração. Aqui no Brasil vai sair no segundo semestre, mas saiu nos Estados Unidos no primeiro. Já estou lendo o livro em inglês, porque não vou conseguir esperar. Tô gostando da história, achei um pouco mais fraca do que eu esperava, mas até agora eu tô em 40% da leitura. Tá indo, tá ok. Poderia ser melhor, poderia. Mas, né, vamos esperar antes de julgar Cassandra Clare, porque sempre amo tudo que ela escreve. O próximo tópico é um livro que me deixou feliz no primeiro semestre de 2020. Não foi um livro de 2020 propriamente dito, o livro que vai me deixar muito feliz eu ainda não li, que é o novo de Textos Cruéis Demais. Mas uma leitura que me deixou muito feliz foi Querido Ivan Hansen, da Seguinte. Essa história é muito fofinha, eu sou apaixonado por musicais, já tinha assistido o musical Querido Ivan Hansen, e o livro é bem idêntico, bem linear. Se você lê ouvindo as músicas do musical, você vai se sentir dentro da história, então, dentro do show. E, enfim, cara, é uma história muito incrível que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Ivan. Ele é um garoto muito solitário e ele não tinha amigos até que em um incidente onde ele deveria escrever cartas para ele mesmo por conta do pedido do psicólogo, um garoto pega uma dessas cartas e alguns dias depois esse garoto se suicida. E todos começam a pensar, por conta da carta que estava no bolso desse menino, que ele e o Ivan eram melhores amigos, e ele vai sustentar essa mentira e viver com o que essa mentira acarreta, né? Porque tem consequências. É uma história muito gostosinha de ler, eu super recomendo. A gente tá no último tópico da tag dos 50%, e o último livro é um livro que você precisa ler até o final do ano. Eu tô enrolando pra ler esse livro aqui já tem bastante tempo, porque eu sei que ele vai ser um soco no meu estômago, menino. Então, desse ano não pode passar, e eu tô falando de Os Testamentos, da Margaret Atwood. Tem um vídeo aqui no canal também, onde eu determino um mês pra ler esse livro. Se não me engano é setembro ou novembro, alguma coisa do tipo. Não tô lembrado agora. Mas aqui a gente vai ter a continuação direta do Conto de Aia. Se passa 15 anos, eu acho. 15 anos após o Conto de Aia. A gente vai ter mais ou menos o que aconteceu, não com a Offred, mas sim com a Sociedade de Gilead. Então, tô bem curioso. Eu não consegui continuar assistindo a série ainda, o que tá me deixando muito nervoso, porque aquela série é incrível, mas ao mesmo tempo ela é extremamente angustiante. Então, cara, não posso terminar o ano sem ler Os Testamentos, da Margaret Atwood. Essas foram as minhas respostas para a tag dos 50%. Eu vou deixar aqui embaixo o link de outro vídeo que eu vi também com a tag 50%, que é simplesmente incrível, que é da minha amiga Monique e do namorado dela, o Renan.
cara, é extremamente divertido. Vão lá assistir também, porque ficou muito, muito, muito divertido de verdade. E, cara, se você gostou de algum desses livros, ficou interessado em um deles, você pode conferir mais lá no nosso Instagram. A gente chegou numa marca muito legal, que são 10 mil seguidores, então muito obrigado se você já segue a gente. Se não, vai lá fazer parte, a gente tá cada dia mais crescendo lá naquela rede social. Vamos tentar crescer aqui também, né? Então vai conhecer lá, a gente tem sempre uma lei comenta sobre os livros, tô sempre nos stories também comentando sobre eles. Então vão lá, conheçam o nosso Instagram, espero que vocês gostem do conteúdo que a gente produz por lá. Vou deixar aqui do lado um insertzinho de como é o Instagram da gente por lá. E é isso, manos, até semana que vem, até o próximo vídeo. Um cheiro, tchau!